boa tarde a todos. 24 de setembro de 2021, reunião ordinária do nosso grupo de pesquisas Novas Tecnologias e Relações de Trabalho, conhecido por sua sigla GETRATEC. Nós somos vinculados ao programa de pós-graduação da PUC, registrados no CNPq, enfim, temos já uma trajetória nesse campo de investigações e publicações na área das relações de trabalho, do processo eletrônico, e é com muita satisfação que a gente recebe hoje o Marcelo Luca. Marcelo Luca é doutorando, mestre e bacharel em Direito. Também é mestre em Prevenção de Riscos Laborais, é engenheiro civil e de segurança do trabalho, e atualmente é chefe da unidade de perícias do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. O que alguns não sabem é que o Marcelo ainda é, junto comigo e a Amália, coautor, e a Tereza Narras, coautor, né, de um livro de processo eletrônico, e toda essa formação mais ampla que o Marcelo tem, em muito contribui para que ele possa desempenhar a atividade que ele desempenha e realizar as reflexões que realiza. Há muito nós estamos chulhando por essa participação do Marcelo aqui no nosso grupo de pesquisas. Da mesma maneira, há muito a gente vem recomendando a acadêmicos, pesquisadores, alunos da graduação que assistam a essa atividade, porque o campo da perícia grafo, o campo da perícia técnica mudou muito. Nós, que somos da velha guarda, estávamos falando agora, eu e Marcelo, da velha guarda, fomos contemporâneos, né, de graduação. Nós, quando falávamos em perícia grafo-documentoscópica, enfim, associávamos isso imediatamente a papel, falsidade de assinatura, pós-preenchimento de documento, e por ali a coisa ia acabando. Esse mundo se ampliou demais, e é exatamente sobre essas possibilidades, perspectivas, avanços, que o setor de perícias, no sentido de área, não é, de perícias, teve que trazer, em função do avanço tecnológico e de outros suportes de documento que passaram a ser possíveis, que nós vamos hoje conversar. É com muito prazer, Marcelo Luca, que eu te recebo aqui, que nós, do grupo de pesquisas, te recebemos aqui. Sabemos que vai ser uma hora bem apertada, assim, de aprendizado, e que vai ficar com um gostinho de quero mais. Então, já fica o convite prévio para que tu voltes, né? Para nos trazer aí ainda mais conhecimento, ainda mais atualização para as perícias no processo do trabalho especificamente. Nós vamos seguir o nosso roteirinho aqui, onde tu tens a palavra, fazes a tua exposição, compartilhas, né, as informações que tu puderes e quiseres compartilhar, e na sequência, se puderes deixar aí uns 10 minutinhos para a gente te perguntar algumas coisas ou fazer algum debate, fica bem bom para a gente, tá? Muito bem-vindo, a palavra é tua. Muito obrigado, professora. Está me ouvindo? Está vazando algum barulho, algum ruído de fundo aqui? Não? Tá bem. Zero, nada. Não, é que o pessoal do lado aqui, nós temos uma parte... Primeiro, boa tarde, agradeço as palavras elogiosas. Mais do que aceitar todo e qualquer convite para depois, eu quero dizer que eu, orgulhosamente, ainda que de maneira não tão ativa, eu participo já há algum tempo desse grupo, que me interessa muito essa temática, o que só vem demonstrar o seguinte: o direito é muito legal, porque ele se relaciona com tudo, né? Em tudo em todas as áreas do conhecimento na qual há a necessidade da organização das relações, o direito se impõe e exige que a gente conheça um pouco mais, né? Eu estou aqui hoje até para que o grupo consiga entender um pouco melhor. Eu estou na unidade de perícias aqui do TRT. Essa unidade de perícias existe já há 53 anos, estamos completando 53 anos que foi criada, que começou, como a professora Denise falou, que era uma unidade de perícias documentoscópicas, que fazia análises gráficas, preenchimento do documento, mas que a própria natureza da forma que estão se dando as relações de trabalho nos últimos anos exigiu que nós nos qualificássemos e dessemos um passo adiante, fôssemos um pouco mais além. Gente, eu vou precisar pedir um segundinho aqui, eu vou precisar botar um cabo de bateria aqui, que
Eu estou com 2 computadores aqui. Começo então, né? Não sei se está visível para todos aqui a citação. Super bom. Uhum. Essa citação do Claude Bernard. Claude Bernard era um médico, um fisiologista do final do século XIX, e que foi o cara que o grande pesquisador da medicina. E ele diz essa frase que eu gosto muito, que se aplica muito à nossa área de investigação, que é o que a gente chama hoje de ciências forense, né? Feliz é aquele que sabe o que procura, porque quem não sabe não vê o que encontra. Fazendo uma rápida leitura, né? Não adianta eu pensar que eu quero uma perícia no processo. Tu quer uma perícia do quê? Para quê? O que tu estás procurando? Como que isso se aplica na relação? Como que isso, dentro da tua estratégia processual, vai ser benéfico para a parte que tu estás representando, né? E, de fato, aquilo que está sendo procurado. Adianta eu dizer, olha, eu quero que identifique qual é a cor dos olhos da pessoa que estava de costas naquela situação, qual era o perfume que a pessoa estava usando, né? Tem certas coisas que nós devemos entender de que não é possível, que não são passíveis de análise pericial. Entretanto, fazendo a leitura ao contrário, há muita coisa que está diante dos nossos olhos e que, se nós não estivermos preparados, a gente não percebe que aquilo poderia, sim, ser um elemento de prova, muitas vezes decisivo. E aqui cabe uma referência. Eu estava dizendo que a unidade de perícias, já temos esse trabalho há tantos anos, e nós temos um dado que a gente gosta de dizer, porque não é caso de modéstia, é uma situação real. Todo mundo aqui já está acostumado, já ouviu falar das perícias técnicas de verificação de salubridade, periculosidade, perícias contábeis, né? Perícias de doença. E eu dou para vocês um dado. O dado é referente a 2018. Tá? 2018, 2019, as coisas começaram meio que a capotar, a gente não consolidou esses dados. Os dados de 2018. Aqui na 4ª região, 78% dos processos que tiveram perícia técnica do tipo insalubridade, periculosidade ou contábil sofreram impugnação ou pedido de complementação, né? Então, a pessoa a parte, até por conhecer, por entender, dá o resultado, há uma impugnação ou contestação, pedido de complementação destes laudos oferecidos. As perícias feitas pela unidade de perícia do tribunal, o nosso índice é 3% dos nossos laudos apenas são impugnados ou contestados, né? Por quê? Porque provavelmente a gente tenha um grau de técnica, especialização, mas principalmente um valor muito forte para nós, que é o valor da imparcialidade, né? A gente não começa olhando a prova a partir do processo, a gente começa a olhar a prova para depois pensar se isso tem algum reflexo no processo. E lembrando que a perícia, a prova que nós estamos produzindo ali, ela é um dos elementos a serem considerados, em cotejo com os demais elementos que vão ser apurados pelo magistrado, né? Seja depoimento testemunhal, outros documentos, enfim. Mas este princípio que diz que aquele que procura tem que saber quando encontra, é o que vale muito. Não adianta ficar pedindo uma prova, ou não adianta não perceber que muitas coisas que estão dadas hoje em dia, sejam informações que estão no smartphone, comunicações de rede social, imagens de câmera de segurança, tudo mais, tudo isso, né, está bem disponível, a gente conseguiria fazer. E aqui eu começo falando sobre uma situação que é uma informação que eu recebi ontem, né, no final da tarde, né? Nesse processo do CNJ, numa sessão que está em aberto ainda, né, o presidente do CNJ, o ministro Luiz Fux, se manifestou nos autos deste processo, está aqui a numeração, depois quem quiser conferir, novos conteúdos para concurso da magistratura. O que vai entrar agora? 4ª Revolução Industrial, transformação digital do Poder Judiciário, tecnologia no contexto jurídico, automação de processo, ciência de dados, jurimetria, né? Item 2, persecução penal, novas tecnologias, Deep Web, Dark Web, crimes virtuais, cibersegurança, provas digitais. No item 3, noções gerais de contratos inteligentes, blockchain, algoritmos. Isto é itens para entrar para o concurso da magistratura. A professora Denise falava de que nós somos pré-jurássicos, dinossauros. Quando eu e a professora Denise fizemos a faculdade, nós somos contemporâneos na graduação, os jovens padawans que estão aqui sabem o que foi a grande novidade lá no ensino, na graduação, que criaram um laboratório e tinha máquinas de datilografia para a gente usar para fazer modelos de petição nas nossas práticas de estágio.
Quando eu fiz o concurso para a Justiça do Trabalho, eu sou servidor, eu fiz o concurso em 1989, daí começa aqueles papos de velho e tal, no meu tempo, né? Eu vou te cortar o microfone daqui a pouco. Eu fiz prova de datilografia para entrar no serviço público. Quantas máquinas de datilografia tem hoje dentro da 4ª região? Tem aqui o prédio das perícias fica aqui na João Teres, o prédio do Memorial. Lá no Memorial tem umas máquinas de datilografia para mostrar como é que é. Ponto. Evolui. Bom, se a tecnologia, se os instrumentos, se os meios evoluem, por que o direito não acompanha na mesma velocidade? Né? Fazendo aqui uma rápida relação com a questão da segurança do trabalho. As normas de segurança do trabalho, editadas em 1978, com a portaria 3214, que no início eram 28 normas, nunca previram uma situação específica para o trabalho do digitador, do mecanógrafo. Há algumas referências lá na NR17 da ergonomia, e começou a se trabalhar numa norma, isso lá no final dos anos 80, início dos anos 90, só que daí se abandonou porque já se percebeu que não havia mais a figura da pessoa meramente digitadora, aquelas centrais de processamento de dados. Isso evolui. E hoje em dia nem sequer um local de trabalho nós temos. Mas, enfim, eu trouxe esse slide aqui para a gente perceber a importância de quando a gente fala de prova digital, de quando a gente fala da necessidade de conhecer cada vez mais. Né? Duas coisas, então. Que tipo de prova nós estamos falando? Pré-digital. Os instrumentos e meios eram conhecidos e tangíveis, como a sucessão imediata. Acabei de falar da máquina da datilografia. A máquina de datilografia ela era reconhecível. O tipo gráfico, quando batia na folha, ele deixava impressões que, ao tu verificar na lupa, tu verifica pequenos pontos que somente aquela máquina conseguiria fazer. Né? Quando tu coloca uma tinta num pedaço de papel, aquela caneta especificamente, as canetas, eu estou sem uma caneta aqui ao meu alcance, mas aqui tem uma caneta esferográfica. Na ponta dela tem uma esfera. Esta esfera, por menor que seja, ela não é uma esfera perfeita. Quando eu digo que não é uma esfera perfeita, ela tem pequenas estrias, porque não consegue fazer uma coisa de precisão, ela fica com pequenas imperfeições que deliberadamente a indústria deixa dessa maneira. Então, quando uma caneta é rolada no papel, aquela esfera vai deixando pequenas estrias, pequenas marcas. E essas pequenas estrias, essas pequenas marcas, acabam identificando aquela caneta, que é um dos exames que nós fazemos quando a gente verifica se, por exemplo, uma folha-ponto ou um contrato de experiência e uma prorrogação foram assinados com a mesma caneta, a gente consegue indicar ou sugerir, dizer, olha, não posso dizer qual foi a data que foi colocada a tinta no papel, mas eu consigo dizer que foi a mesma caneta. E se há um intervalo, às vezes, de muito tempo entre uma coisa e outra, a gente consegue dar ao magistrado esse subsídio. Mas eram meios conhecidos e tangíveis. E nessa era pós-digital que estamos vivendo, nós temos a intangibilidade. Nós estamos falando de nuvens, de provas que estão circulando, de que não são palpáveis. E existe muita possibilidade de dissociar-se uma coisa da outra. Navegação anônima, né? Ocultação. Né? Nós temos problemas de territorialidade. Né? Quando eu digo problemas de territorialidade, é saber assim, esta conexão, da onde que vem, e dali a pouco eu percebo que aquela prova está, inclusive, fora do meu alcance jurisdicional. Se por acaso eu peço uma prova e o elemento que está guardado ali está dentro de um servidor, de um provedor, e esse provedor está fora da jurisdição, fora do país ou qualquer coisa que seja. Então, o problema é que nós não tínhamos. A dúvida era aquela máquina de datilografia que foi utilizada, vai lá, manda buscar aquela máquina e pronto. Como é que agora eu vou mandar fazer uma perícia na base do servidor da Google, ou enfim, ou até outras situações que existem de bases de dados que são armazenados, às vezes até em locais não sabidos ou locais que estão fora de alcance de jurisdição. Lembrando que há, sim, vários projetos, várias iniciativas de empresas buscando ideias de lugares que não estejam sujeitos à legislação. Né? Tem o famoso caso aquele da tentativa de instalação de computadores e roteadores no Sealand, que é uma plataforma marítima no meio do nada, que não pertence hoje a nenhum país, que é uma ideia de uma micronação, ou ideias até recentemente um projeto de uma empresa do Vale do Silício que estava querendo comprar um porta-aviões, né? Fundiar esse porta-aviões no meio do oceano, em águas internacionais, e lá, através de conexões com o satélite, começar a fazer suas transmissões. Né?
Quem é que jurisdiciona? Qual é a competência sobre isso? Então, nós temos que sempre lembrar disso. Entretanto, as relações de trabalho, há elementos dessa era pré-digital, que não há como se separar, assim como elementos dessa era pós-digital. Né? E a gente não se dá conta, de novo agora, aquele papinho de velho, de no meu tempo e tal, né? Parece aquelas entrevistas do Jô Soares que eu ficava olhando, que ele ficava falando de uns atores, uns artistas famosos, tempo do rádio, pessoas que nunca ouvi falar. Mas aqui dados que alguns de vocês vão entender. Século XIX, como é que era feita a ideia de reconhecimento? A partir de medidas antropométricas. Aquela pessoa tem um nariz desse tamanho, uma cabeça, verificação, a datiloscopia, análise das linhas digitais. A gente faz esse trabalho também aqui, né? Da análise dactiloscópica. Isso era a forma de identificação e de associar alguém a determinado fato, ou determinada situação, ou a determinado lugar, lá no século XIX. No século XX, a partir da Primeira Guerra, se começa a fazer as investigações a partir da análise de sangue. Começa a identificar o sangue. Não estou falando do DNA ainda, que é bem mais recente, tá? Mas o sangue a partir de fator RH, ou de tipo sanguíneo. Lembrando aquelas combinações, quem aqui lembra das aulas de biologia, sangue A, sangue B, sangue O, sangue AB, fator Rhesus positivo, fator Rhesus negativo, e as combinações possíveis. Até para eventuais discussões de paternidade, quando a mãe tinha um determinado tipo de sangue e o pai tinha outro tipo de sangue, saber se a criança seria compatível com aquela possibilidade ou não. Ou verificação de tipo de sangue, local de crime e tudo mais. Só que daí chega a 1985, e vamos lá, gente, em termos de história, eu sei que tem gente aqui que nasceu depois disso, já estou falando então aqui de uma situação de 36 anos atrás, tem gente que tem menos idade que isso, mas 1985, acreditem, é pouco tempo, tá? Foi quando foi descoberto o exame de DNA. Foi um inglês, o Alec Jeffreys, que desenvolveu o sistema de análise de DNA a partir dos blastômeros, a partir aquela figurinha, coloca aí no Google, DNA, e aparece aquela cordinha torcida, né? Aquela cordinha torcida. Foi 1985 aquilo, né? Recente. E o Jeffreys fez por isso que eu tinha o backup aqui. Voltaste. Peço desculpas, isso nunca me aconteceu antes. É mentira que todos os homens contam, né? Essa empresa que financiou o Jeffrey patenteou a descoberta do DNA. Só que, como a descoberta dele é uma coisa tão revolucionária, ele teve que dizer o método. Então, em seguida, isso se espalhou como pólvora perante a comunidade científica internacional. E em 1978, no Brasil, através da Universidade de Minas Gerais, nós já tivemos o desenvolvimento dos primeiros exames de DNA, que é ácido desoxirribonucleico, né, que identifica, a partir de traços característicos, a associação genética. Para e pensa um segundo. Gente, se tivesse exame de DNA na história da humanidade, e agora vamos fazer a relação com o direito, porque afinal isso aqui é um grupo de pesquisa da área do direito, o que teria mudado na história do mundo? A gente teria acabado com monarquias, quantidade de filhos bastardos e tudo mais. O Dom Pedro era conhecido por ter tido não sei quantos filhos em vida. Tivesse tido reconhecimentos, sistemas sucessórios. Vamos pensar na área de herança. A situação de crimes, estupros, situações violentas, assédio, né? Qualquer área do direito que vocês pensarem, há a possibilidade de que as técnicas de investigação, que as técnicas de pesquisa teriam revolucionado a nossa própria sociedade. Há países que talvez hoje não existissem da forma que existem. Se, por exemplo, volto a dizer o exemplo, essa situação, na construção das linhas sucessórias das monarquias. Né? A Revolução Francesa não teria nem existido, já teria acontecido muito antes. Né? A situação da igreja, né? A situação de filhos de padres, etc. e tal, de papas, é algo tão importante e tão relevante que o direito ainda não consegue dialogar. O direito ainda não consegue dialogar adequadamente com as tecnologias e utilizar a seu favor. Né? E volto a dizer, esforços que nem a gente tem o privilégio da professora Denise e tudo mais, que é uma pesquisadora brilhante, isso é novidade em termos do direito, gente. Volto a dizer para vocês. Né? E, de novo, vou usar um exemplo. Lá no meu tempo da graduação, nós tivemos, eu e a professora Denise, toda a faculdade, nós tínhamos um professor, no máximo 2, que tinham mestrado, né? Que era o Nedel e mais um outro lá que tinha. O resto, né? A ideia da ciência do direito, da pesquisa empírica,
da pesquisa epistemológica, seja o que for, é uma novidade, nós ainda estamos muito atrás, e o direito tem que correr atrás, né? Quando a gente chega no século, aliás, um outro que 88 foi desenvolvido, e a primeira sentença no Brasil reconhecendo uma paternidade a partir de DNA foi feita em 1991, certo? Isso já faz bem menos tempo, tá bem? Chegamos no século XXI, que é esse século que estamos aqui, e nós temos, então, outras possibilidades, reconhecimento através da íris, né? Que é, dá uma olhada, o reconhecimento da voz, que antes era feito a partir de uma análise chamada perceptivo acústica, que a pessoa tinha que ser boa de ouvido para poder analisar. Eu vou mostrar para vocês aqui em seguida como é que a gente faz essa análise hoje em dia, que a gente consegue dizer que a voz é da pessoa ou não é, ou se é do imitador ou não é. Nós estamos, inclusive, em contatos bem legal, contatos bem legais, com o Marcelo Adnet, que todo mundo aqui conhece, né? O Marcelo Adnet é um cara extremamente habilidoso, e ele imita muitas vozes, e ele se dispôs a participar de um experimento conosco aqui no nosso laboratório, e a gente quer comparar as vozes dele com alguns políticos, que ele faz uma imitação perfeita do presidente Bolsonaro, né? Tanto é que a semana retrasada, um áudio dele viralizou durante a madrugada, achando que era ele que tinha mandado para os caminhoneiros, e a gente está já há um tempo em contato com ele, ele topou, a gente vai analisar a voz de um bom imitador com uma voz original, para poder ver se a gente consegue achar a diferença ou não, né? Até para nos testar. Isso daí, se isso der, a gente vai até publicar alguma coisa e vamos dar a notícia, enfim. Por que o direito precisa falar sobre isso? A LGPD, nossa querida amiga, que está na todas as conversinhas que a gente tem agora, recentemente a gente fala sobre isso, diz lá no artigo 5º, né? Para fins dessa lei, considera-se dado pessoal, informação relacionada à pessoa, natural, identificada ou identificável, né? E daí lá no inciso 2, o que é dado pessoal sensível? Dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Estou falando de DNA, estou falando da possibilidade de escrita, estou falando da voz. A voz de cada um é pessoal, né, é própria dele, e, portanto, ela é um dado biométrico, né, a voz não é genética, porque ela é uma percepção física, né, é som. Né? Então, é um dado biométrico, porque se verifica em ondas de comprimento, ondas de som. Então, é um dado, pessoal, que está protegido pela LGPD. Então, vocês imaginem, no momento que vocês estão gravando uma reunião de um funcionário, de um trabalhador, ou estão gravando a voz, ou faz sistemas de reconhecimento facial, reconhecimento de voz, estamos lidando também com a LGPD, e a gente não percebe. Volto lá, a epígrafe do início do coisa. Daqui às vezes a gente não percebe o que tem diante de nós. Temos que perceber que a voz é um dado biométrico, né, protegido pela lei. Que a grafia da pessoa é um dado protegido pela lei. Agora é aquele momento que eu vou pedir para quem puder, por favor, abra as câmeras, nós vamos fazer um pequeno exercício que eu quero mostrar para vocês. E nós vamos falar, então, em seguida sobre os tipos de provas que a gente faz, né, documentoscopia, áudio e vídeo. A Mara acabou de botar a advertência aqui, lembrou, né? A escrita. Tá? Peço aqui que vocês, então, agora, na medida do possível, abram as câmeras. Eu vou parar o compartilhamento, já retomo aqui, tá, gente? Para a gente poder se enxergar aqui, poder ver vocês. Vamos lá. A escrita, ela está relacionada à ideogenia. Nós desenvolvemos o nosso cérebro, a nossa mente, para fazer a escrita a partir da maneira que aprendemos. Eu consigo fazer esse exercício aqui com vocês, porque estamos num ambiente acadêmico, então eu estou assumindo que todos aqui, desculpe, alguém tem alguma necessidade especial, portador de alguma deficiência que inviabiliza a escrita? Não? Ok. Estou assumindo, então, que todos aqui podem ler e escrever. Eu peço que vocês agora se afastem um pouquinho, peguem a ponta do pé de vocês e girem a ponta do pé no sentido horário. Tá bem? Faça esse pequeno exercício. Ao mesmo tempo que estão girando a ponta do pé no sentido horário, coloquem o dedo aqui na frente do monitor, no ar, e desenhem o número 6. E continuem girando o pé. O que aconteceu com o pé de vocês? Faça o número 6. Né? Faz o número 6. O pé para e inverte. Aconteceu com todo mundo isso? Lenara está rindo, aconteceu contigo isso, né? O que é isso? Isso funciona...
esse pequeno truquezinho, né, com os canhotos a gente tem menor percepção, e pessoas que são treinadas acabam não fazendo isso. Mas como aqui eu imagino que nem todos tenham passado por essa experiência, o que acontece? Quando a gente assume o ato da escrita, a gente acaba assumindo uma característica própria que o nosso cérebro funciona automaticamente. Um outro exercício que daria para fazer aqui, mas a gente não teria preparado, é vocês pegarem um pequeno pedaço de papel e uma caneta, tá? Fecharem os olhos e escrever o nome de vocês. Vocês conseguem fazer isso. Com olhos fechados, vocês conseguem escrever de qualquer maneira. Vocês não conseguem, eventualmente, copiar uma letra ou alguma coisa assim diferente que eu peça para fazer. Mas vocês conseguem escrever de olhos fechados. Vocês já fizeram isso em algum momento da vida. Estava muito escuro, nem viu, assinou o recibo do entregador do iFood, né? Que é até notado, assina sem nem olhar algum recibo, alguma coisa, vocês conseguem fazer isso. Porque o cérebro de vocês está automatizado, ele está programado, né? E criou desta maneira uma característica ideogenética própria, biométrica, individual. Só vocês fazem aquilo. Por mais que vocês tentem, a não ser que ressalva, né, nota de rodapé, etc. e tal, vamos lá, né? A não ser que vocês que vocês treinem, né? A não ser que vocês treinem, ou que sejam imitadores, copiadores treinados para isso. Vocês, ao fazerem qualquer situação, vocês vão acabar escrevendo da mesma maneira. Se nós tivéssemos, um dia que nós estivermos presencialmente, vou fazer com vocês um exercício, ou se quiserem fazer isso, né? Vamos pegar aqui uma voluntária, professora Denise. A professora Denise vai lá, vai escrever o nome dela, não vai ser assinatura, mas vai escrever o nome dela no quadro, né? De uma maneira grande, o nome dela. E vocês vão olhar e vão ver. E vocês vão tentar copiar o nome escrito. Não é a assinatura, é o nome dela, da maneira que ela escreveu. Usando uma letra... Onde tu quer que eu escreva? Pode ser assim, num caderninho? Não, é que a gente estaria fazendo isso, mas só para explicar o que... Teoricamente, tá. Ela estaria fazendo em letra cursiva, e vocês tentariam copiar aquilo. Alguns copiariam com uma razoável similaridade, tá? Só que a gente conseguiria, comparando os tipos de letra que vocês fazem, identificar porque, por exemplo, o ponto de ataque, o ponto de arremate, a maneira que tu coloca a inclinação da caneta em relação ao papel, na hora que tu vai fazer o D, se tu começa por cima, começa por baixo, começa por ali, seja por onde for, isso é próprio de cada um. E é por aí que a gente começa a identificar este dado, né? Que hoje em dia fica transferido para os tablets, fica transferido para as assinaturas eletrônicas de tela, né? Que dificultam bastante a nossa vida de verificar, mas os pontos de início que a gente chama ponto de ataque e ponto de arremate continuam sendo os mesmos, mas são dados possíveis. Então, a gente acaba conferindo e acaba verificando isso. Eu vou voltar aqui à apresentação, né? E a escrita, portanto, é essa situação que a gente chama da ideogenia. Ela, mesmo que vocês tentem fazer, quem por acaso está assistindo através do celular ou tenta fazer no celular, acaba reproduzindo o movimento. E olha para o próprio desenho feito em cima de uma tela, de um tablet, de um celular, de uma tela, ou de um computador com tela sensível, e diz, pô, ficou muito diferente. Agora deixa eu contar para vocês uma coisa. Se vocês pegarem uma folha e fizerem 10 vezes a assinatura de vocês, nenhuma vai ser igual à outra. E isso quer dizer que são vocês mesmos. Porque se duas assinaturas forem iguais, absolutamente iguais, uma é cópia. Esse é o princípio da identificação de falsificação. Se nós temos duas assinaturas ou dois textos exatamente iguais, um é cópia do outro, né? Ou seja por reprodução de imagem, ou seja por decalque, ou seja por mão treinada, né? O falsificador, inclusive, ele tenta... o falsificador, estou falando de alguém de alta capacidade, né? Falsificadores de alta capacidade, eles inclusive colocam alguma característica própria para poder exatamente não desvirtuar isso. Mas, enfim, em áudio e vídeo, né? Quais são as possibilidades que nós temos hoje em dia? Quais são as possibilidades que nós temos diante de tudo que a gente está dado hoje nas formas das relações, né? De novo, aquele papo de velho, né?
Há 30, 40 anos atrás, as pessoas não tinham telefone, tinham que comprar ações da CRT, ações da companhia telefônica, e esperar esperar meses, esperar um ano para que instalasse o telefone na sua casa. Se vocês perceberem, no direito, até hoje nós temos um hábito nos contratos de crédito, nos contratos de varejo, quando vai abrir um crédito, ou o que quer que seja, há um hábito incorporado até hoje, que é pedir o nome de uma pessoa de contato. Porque há 30, 40 anos atrás, né, as pessoas não tinham telefone, e daí tu indicava alguém para receber recados. Né? Eu sou sujeito branco, classe média, né? Enfim, e a minha família era uma família rica, porque nós tínhamos um telefone. Então, todos os vizinhos da nossa rua pediam telefone, então, seguidamente, o telefone tocava mais para os vizinhos, 10 pessoas iam lá em casa, telefone e tudo mais. Eu adorava aquilo, porque era a minha diversão. Eu atendia o telefone para pegar recado para os vizinhos, seja recado de morte, da tia que estava com pereba, do fulano que estava viajando, cobrador, seja o que fosse, né? Eu tinha vocação para ser o fofoqueiro da rua, né? Porque a comunicação telemática não era algo fácil e disponível. Né? Primeira vez que eu vi um aparelho de fax, eu trabalhava numa fábrica, né? E eu tive que mandar um pedido e mandei por fax, chegou e daí eu vi aquilo que eu mandei, a lista saiu do outro lado, e daí o cara pegou e mandou uma outra imagem, eu fiquei olhando um fax, uma coisa, eu fiquei maravilhado com aquilo. Cheguei em casa e contei para o meu pai, né? Um gringão e tal, italianão do interior aqui do Rio Grande do Sul, olhou para mim e disse, que segurinho mentiroso, onde já se viu isso? Né? Porque eu tinha visto um fax. Meu pai ficou chocado com aquilo, não acreditou até o dia que ele viu. Né? Quando a gente para e pensa nas possibilidades que tem hoje nas relações de trabalho, por exemplo, mensagens de voz. Alguém pegar e mandar um WhatsApp. Quem de vocês aqui, nos seus ambientes de trabalho, no último ano, esquece por conta da pandemia, mas antes disso, não recebeu por acaso uma mensagem de voz, uma mensagem de texto, né? Fora do horário de trabalho, inclusive. Né? E isso, para caracterizar uma situação de acionamento de trabalho fora do horário de trabalho, é uma prova válida, e a pessoa diz que não sou eu. Né? Situações de vídeos, gravações ambientais e pessoais. Gravação ambiental, a pessoa deixou o celular em cima da mesa, mas está gravando a conversa que está acontecendo ali, por exemplo, uma combinação de salário por fora, uma situação de assédio moral, de assédio sexual, câmeras de vigilância que estão presentes. Tudo isso são ferramentas e possibilidades que se dão para o processo de trabalho para ser utilizado a favor ou contra, enfim, né, conforme a posição que vocês estejam assumindo no processo, para que a gente consiga entender isso, a gente consiga entender que isso são possibilidades e que são periciáveis, avaliáveis e mensuráveis. Elas são mensuráveis do contexto de prova, para que a gente consiga fazer uma boa prova e muitas vezes ser decisivo. Quando eu falei que os nossos laudos têm um índice de 3%, porque às vezes o que está em discussão ali é um recibo se pagou ou não pagou. Chega um laudo, aquilo ali, ele acaba com a discussão da ação. Não, tu recebeu, tu assinou, tu recebeu. Não, tu não assinou, tu não pagou mesmo. Pronto. Não há muito mais o que discutir. Não, veja bem, vai fazer gregré para dizer Gregório. Não tem isso. Quando a prova está adequadamente bem feita, e principalmente, né, jovens e jovens, gente querida aqui, não deixem de aproveitar o momento, vocês como profissionais do direito, para se assessorar adequadamente e fazer as perguntas necessárias. O perito está funcionando ali como um auxiliar do juízo. Uma prova necessária para vocês, façam as perguntas certas. Se vocês não sabem o que estão procurando, vocês não vão encontrar. Se vocês não sabem o que tem que perguntar, também não vai aparecer. Façam as perguntas certas, estudem, busquem conhecimento, diria o ET de Varginha. Busquem saber o que é necessário e façam as perguntas, porque as provas estão ao alcance. Nós tivemos um caso bem pesado para nós aqui, foi bem difícil. Uma trabalhadora... Oi, caí? Não caí. Uma trabalhadora de uma empresa do interior do Rio Grande do Sul, no seu primeiro, segundo dia de trabalho, as colegas chegaram e avisaram ela, olha, ela foi trabalhar como recepcionista da empresa, de uma loja, enfim, de uma parte de varejo de uma empresa, e no segundo dia de trabalho, as colegas chegaram e disseram, olha, queremos te avisar uma coisa, tu nunca pode ficar sozinha aqui,
porque o diretor, dono da empresa, ele vai te assediar. Então, a gente tem um acordo entre as mulheres aqui, que quando tu tiveres que ficar sozinha, tu avisa que alguém vem e fica contigo. E mesma coisa, se tu vê que alguma colega vai ficar sozinha, tu fica junto, para evitar a questão do assédio. Era uma coisa difícil. Essa pessoa entrou em sofrimento, era um caso de burnout extremamente grave, enfim. Lá pelas tantas, o assédio estava potencializado de tal maneira que ela começou a gravar as conversas que esse empresário tinha com ela, né, que esse assediador tinha com ela. As gravações, assim, me despindo totalmente de toda e qualquer condição minha de gênero, de defesa do gênero masculino, seja o que for, que é o gênero com o qual me identifico. Eram coisas nojentas, abjetas, desumanas, sobre todos os aspectos que se possa ver uma coisa, né? Chega no processo. O empresário nega que a voz é dele. Não fui eu, não era eu que estava falando. Ok, qual é a prova que a gente faz? Né? Essa prova se chama prova de identificação e autenticação de locutor. Essa gravação que ela tinha feito em caráter pessoal, lembrando, decisão do STF, tu podes gravar as conversas das quais tu estejas participando. Tá? Eu não posso deixar meu celular gravando aqui e sair da sala para ficar ouvindo a Amália e a Andressa conversando para saber o que elas falam, né? E depois usar isso contra elas ou contra mim. Né? Isto é ilegal. Agora, se eu estou conversando com a Andressa, estou conversando com a Amália e eu estou gravando a minha conversa, eu não preciso dar ciência a elas de que estou gravando. E posso ter essa gravação das minhas próprias conversas. A gente não percebia isso há muito tempo atrás, mas era aquela história, por exemplo, de em aula de cursinho, aula de faculdade, alguém botar um gravador e começar a gravar, o professor falava. Né? Eu nunca me incomodava com isso, até que um dia eu vi que isso foi usado contra mim. Né? Eu, caramba, peraí, né? Como assim? Eu estou falando troço de sala de aula, o cara daí, pegou aquela trecho lá e levou para minha chefia, descontextualizando. Eu disse, não, peraí, eu disse isso no contexto de sala de aula, numa explicação, não é algo que... e daí eu disse, olha, o cara gravou e eu não sabia que estava gravando, porque de fato eu não sabia que estava gravando. Né? Mas se a pessoa coloca o gravador assintosamente, etc. e tal, e hoje em dia a decisão é clara, eu posso gravar. Esta trabalhadora gravou as conversas. O empresário negou que a voz era dele. O que foi feito? Foi requerida essa prova, a gente deslocou, era uma situação no interior do estado, né? E a gente daí colhe padrões vocais da pessoa para poder fazer a comparação. Né? Deixa eu ver se já é a próxima lâmina. Né? É essa aqui. Autenticação e reconhecimento de locutor. Tá? É um gráfico exemplificativo esse aqui. Apareceu. Está aparecendo as linhas vermelhas e azuis aí, né? O que acontece na autenticação e reconhecimento de locutor? A gente está atrás de padrões. Não interessa o que a pessoa está falando. Interessa determinadas situações, porque nós não estamos preocupados com a palavra ou com o conteúdo. Porque nosso pescoço, a nossa boca, funciona como uma caixa de som, como um amplificador de determinado tamanho, de determinada potência, e essa condição leva a uma condição gráfica que mostra a altura em decibéis que vai subindo, ou a frequência que vai tendo isso. Esse gráfico aqui, só para avisar, ele está espichado para vocês poderem ver melhor também. Ele é bem mais compacto, mas eu abri aqui para poder visualizar. O que a gente faz, então? A gente pega a gravação, né, e escuta, e não é exagero, é no mínimo 30 vezes, algumas chegam muito mais vezes, mas no mínimo 30 vezes, para tentar identificar elementos próprios e característicos daquela voz, que a gente, de novo, são características próprias, individuais, características biométricas que nós temos, né? E daí a gente vai atrás daquela particularidade. A gente percebe que a pessoa, quando fala ou percebe, ela faz o sé, ela bate com a língua e faz um arrasto. Quando ela fala 2 R's, quando ela faz um arrasto, ela faz dá uma rouquidão. Tudo isso a gente começa a perceber a partir dessa oitiva que a gente chama perceptivo-acústica. E daí a gente separa aquilo ali. Ó. Esses trechos aqui são os trechos que repete ao longo da fala, portanto, são características próprias. Ou se a pessoa tem algum... né, ela sempre, quando ela fala uma frase, né, ela termina com tudo dizendo né, ou então né, porque né. É né.
Salvo essas situações, essas afologias ou outras situações que acabam ocorrendo, a gente vai atrás de outros sinaizinhos. E daí a gente prepara a entrevista. O que é essa preparação da entrevista? A gente desloca para o interior, ou chama a pessoa aqui. Se o processo é da região metropolitana, a parte notificada comparecer aqui na nossa unidade, senão a gente leva para o interior. Isso aqui que eu estou atrás são os nossos rebatedores acústicos. Há um microfone de captação condensador, né? Microfones, toda uma situação para deixar o som mais puro possível. E é feita uma conversa, é uma entrevista, que a gente toma o seguinte, a gente desloca e faz essa conversa que a gente preparou para poder perceber o que a pessoa disse. E é uma conversa informal, a gente fala sobre o tempo, sobre a chuva, sobre Grêmio, sobre Inter, sobre a mudança para São Paulo, se a gente vai torcer para o Corinthians, não vai torcer, qualquer conversa amistosa. Só que essa conversa é uma conversa que está tecnicamente preparada, porque no meio da conversa eu queria saber, queria ouvir como que a pessoa diz são, né? Que ela falou que ia para São Paulo. Então, eu quero que ela diga, então eu vou preparar palavras para que a pessoa diga, enfim. Algumas pessoas tentam escapar da gente, né? Vem aqui e começa a responder de maneira monossilábica. Sim, não, Então, a gente tem técnicas para contornar isso, né, que eu vou me permitir aqui não detalhar, né, mas há técnicas para compartilhar as respostas monossilábicas, né? Mas, principalmente, tem outras situações que a gente já passou. E um caso que é bem curioso, que me permito aqui, sem dar maiores detalhes quanto às partes, o que aconteceu? Um sujeito que foi chamado, acabou de entrar aqui, Leandro, Leandro Souza, é tu? Tem um colega aqui, não sei se é o Leandro, o Aldo, que é colega daqui. Leandro Souza sou eu. Então, Leandro, Vermijo, vou contar o caso do Vermijo. É uma boa história. O Leandro é um colega que é um ingrato, que não trabalha mais com a gente aqui, que trocou a melhor unidade da 4ª região, mas vamos lá. Qual foi a história? O sujeito, era uma situação de uma gravação que tinha sido feita, na qual havia um acerto de dinheiro, né, entre um salário por fora, havia um valor contratado e um valor por fora. E a pessoa gravou na hora de fazer uma rescisão para comprovar isso. Trouxe esse áudio ao processo, trouxe esse áudio aos autos, e ao trazer esse áudio aos autos, ele começa a questionar, e o cara da empresa diz, não sou eu. Ele vem para a coleta, né? E daí, quando ele entra na coleta, o Leandro era o colega que estava fazendo essa coleta, junto com a Fábio, que é a nossa outra colega da áudio. O sujeito antes passa por mim na minha mesa e eu faço uma identificação, ok, tal, e converso com ele ali 2, 3 minutos e explico para ele o que vai acontecer. E ele entrou para a sala aqui, que é uma salinha pequena, mas passa uns 5 minutos, o cara está aqui dentro, o Leandro me manda uma mensagem pela tela. Tu conversou com esse cara aí fora? Conversei. Né? Ele é castelhano? Não. Entra aqui, daí eu entro, está o sujeito sentado. No, que lá garantia sou eu, Maradona é mais grande que Pelé, sei lá o que o cara estava falando. Ele estava tentando falar em outro idioma, achando que o que nós estávamos atrás era atrás da palavra completa, mas não era isso. Né? Era um equívoco dele pensar desta maneira, porque o que não interessa se ele está falando chinês, árabe, português ou o que quer que seja. O R dele, a plosiva, a fricção que vai dar dentro da boca, vai ser a mesma em qualquer idioma. Né? E só de curiosidade, não me lembro se foi o Leandro ou a Fábio que perguntou para ele, mas de onde que a professora Denise sabe, o meu mestrado, eu estudei fora do país, fiz mestrado na Espanha, sou filho de uma espanhola, então eu falo razoavelmente, eu tenho fluência em espanhol. Eu olhei para o cara assim, né, daí a gente perguntou, tá, mas por que esse sotaque? Não, que eu namorei uma uruguaja e tomei o sotaque dela. Olha, eu já vi a pessoa pegar herpes, HPV e tal, mas pegar sotaque em namoro nunca via. Beleza, bora. Daí a gente começa a perguntar, e ele meio que naquela situação negativa, a gente começa a levantar umas placas, né, que é uma das técnicas contra as respostas monossilábicas, pedindo que descreva o que está vendo na figura. E daí o sujeito pega e começa a dizer, o que é isso? É uma casa, uma bola. Qual é a cor disso? Daí ele começa a dizer amarelo, verde. Daí quando a gente larga, quem tem disparo vai dizer, larga uma bola vermelha, ele diz vermijo. O Uruguai dele era um castelhano nem paraguaio era, troço, né? Só explicando a piada, vermelho na língua espanhola é rojo, né? E o cara largou o vermijo, amarillo, vermijo, veio assim, mas não adiantou. O que aconteceu com aquele laudo? Chegou na audiência que teve acordo, porque houve uma identificação positiva, não havia muito o que discutir em relação àquilo, né?
Deixa eu continuar aqui o compartilhamento. Nós temos agora também, por iniciativa, durante o período da pandemia, nesse último ano e meio, a Escola Judicial do TRT subsidiou e financiou, e hoje todos os servidores da unidade possuem pós-graduação em ciências forenses, seja em perícia de áudio, vídeo, reconhecimento facial, documentoscopia digital, documentoscopia avançada, né? E um dos serviços que nós estamos oferecendo agora também é reconhecimento facial através de câmeras de segurança, que pode ser tanto o reconhecimento facial quanto o reconhecimento antropométrico. A gente consegue definir o tempo de deslocamento a partir de uma imagem e as técnicas de reconhecimento facial. Muitos de vocês já têm, eventualmente, aparelhos celulares que faz o desbloqueio através da imagem. E qual é a necessidade? Identificar determinado número mínimo de pontos. Só que isso, às vezes, não é suficiente quando nós estamos falando de uma prova pericial, né? Porque há um número mínimo de pontos a serem identificados. Essa ideia do reconhecimento facial já é uma situação que vem desde o século XIX, que era a partir das medidas antropométricas, né? Lembrem que o Lombroso tentava fazer isso, que era tentar atribuir a partir das características, mas o que a gente fala de reconhecimento facial é para fazer a associação. E, de novo, estamos falando de um dado sensível. Portanto, a nossa cara de estar na frente de uma imagem, ela também é um dado biométrico próprio, natural da gente, e que tem que ser protegido também. Armazenar fotos das pessoas, armazenar voz, se torna cada vez mais uma dificuldade diante de tudo. Quais são as fraudes que nós podemos deparar na relação de trabalho? Documentos, montagem ou edição, né? É pegar um documento digital e montar. Eu fiz uma perícia recentemente numa situação que o sujeito pegou e recortou uma assinatura de um lado, botou para o outro, um troço que era muito óbvio, mas era de cima de um documento digital, achando que não pegaria, mas se pega, né? Porque tu consegue verificar dentro da mesma figura diferenças de gramatura, diferenças de pixel. Então, nós hoje usamos alguns softwares que nos permitem dar uma boa condição de dar uma resposta com uma precisão muito elevada. No caso de vídeos, né, edição ou deepfake. Qual é a diferença de edição e deepfake? Edição é usar apenas determinado trecho, fazer um recorte e cola. Deepfake é tu pegar a imagem de alguém, os movimentos de alguém, através de análise de redes neurais, e colocar a voz da pessoa que também pegou e fazer a pessoa dizer qualquer coisa. Alguém poderia um dia pegar esse vídeo aqui e dizer que me viu, em algum momento, dizer que o Grêmio é melhor que o Inter, que é uma coisa que eu jamais diria na minha vida, entendeu? Tu consegues fazer, nós estamos trabalhando numa situação disso agora, é um objeto de pesquisa, é o meu objeto de tese, de investigação, que é a possibilidade da utilização da deepfake como impacto nas decisões econômicas do país, né? A gente consegue absurdamente, né? E o direito não tem respostas para isso ainda, o direito não está preparado para responder a isso, a gente consegue fazer uma deepfake de fazer alguém dizer o que quiser, fazer o que quiser, né? E nas situações de áudio, pelo que eu falei, as possibilidades de edição ou imitadores, que têm que ser verificados também, de acordo com as possibilidades de precisão, né? As perícias na Justiça do Trabalho aqui na 4ª Região, já estou encerrando, professor, tá? Ela é um resultado de uma boa qualificação, recursos que nós estamos esse ano tendo um investimento bem importante, equipamentos que teremos agora melhorando ainda mais. Ela é uma perícia gratuita. Depois da reforma trabalhista de 2017, o fato dos custos do processo, dos custos periciais, é algo que impactou significativamente os clientes de vocês. Não quero fazer ação, vou ter que pagar. Não faz perícia e acaba, às vezes, fazendo acordos ruins, né? Porque acho que não quer correr risco na perícia. A nossa perícia é gratuita, é uma perícia feita num prazo muito reduzido. Nós hoje estamos levando, no máximo, 90 dias uma perícia documentoscópica. As perícias de áudio, elas são, por conta da complexidade, a gente precisa também de um prazo aí de 60, 90 dias, né? E tem um dado principal, que é o dado da imparcialidade, né? Com todo respeito ao pessoal que atua na comunidade pericial do Rio Grande do Sul, não há risco de tu veres um perito da nossa unidade estar aqui e depois estar atuando fora daqui, porque nós temos esse princípio da exclusividade, né? Encerro, já que essa semana deu tanto debate sobre a questão do Paulo Freire, uma frase do Paulo Freire que eu gosto muito, né? Não existe saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Quando a gente fala disso, de saber, e o nosso trabalho como profissionais, seja do direito, seja o que for, é uma coisa só. Saber usar um pouco de cada saber, saber aonde que a gente vai utilizar, quando utilizar,
mas nunca deixar de utilizar. Está aqui meu contato, meu e-mail quem precisa, o QR Code para o meu Orcid, né? Agradeço a todos, agradeço a professora Denise, agradeço a Andressa, agradeço a Amália, todo mundo, muito obrigado, e fico aí aberto para discussões e conversas que queiram participar. Legal, Marcelo, parabéns. Excelente a tua fala, nos trouxe, assim, muitas novidades. Eu vou deixar o pessoal pensando aí nas suas perguntas e eu vou te fazer uma já de cara. Assim. Acho que a gente pode ter mais uma ou duas perguntas em função do horário. Estou controlando aqui. Marcelo, você já tiveram alguma experiência com a questão da geolocalização? Não chega até nós. Que tu possa nos contar, claro, né? Sim, já teve essas perguntas, a pergunta de geolocalização que teve, por exemplo, um vídeo que foi apresentado, que havia sido filmado dentro que seria dentro de um vestiário de uma, foi agora no início desse ano. Um vídeo que teria sido filmado dentro de um vestiário de uma indústria, de uma fábrica, né? E uma das perguntas era se tinha como dizer a localização daquele vídeo, né? Existe sim possibilidades quando os arquivos são feitos, eles são indexados a determinadas situações de aparelho. Nesse caso, o que a gente precisava saber? Diz, bom, tu tens o aparelho? Se a pessoa tem o aparelho no qual foi feita a filmagem, a gente consegue ir na geolocalização daquele aparelho, né? Saber por onde ele esteve. E a gente consegue associar aquele vídeo àquele aparelho. Nós conseguimos fazer essa abertura toda de achar até que ponto tenha vindo daquele ponto. Sim, a gente consegue. Agora, perguntar, né, mais abstratamente, eventualmente precisaria. Nós estamos fazendo um trabalho agora de tentar um convênio com alguns sistemas de acesso da Polícia Federal que talvez amplie as nossas possibilidades, né? Mas com cuidado, mas ainda não surgiu a demanda. E volto a dizer, o fato de não ter surgido não quer dizer que não possa ser feito, porque as pessoas também não pediram. Isso abre um espectro de possibilidades de pedido de prova que é maravilhoso. Para quem advoga, especialmente, é instrumental esse nosso encontro de hoje. Vocês têm alguma pergunta, alguma consideração a fazer para o Marcelo? Microfones à disposição ou escrevam aqui no chat, a gente está com o chat aberto. Posso fazer uma perguntinha? Sem querer entrar muito na discussão da licitude ou ilicitude, porque eu acho que a gente fica aqui até amanhã, provavelmente. Mas, Marcelo, tem ferramentas que permitam, porque a gente sabe que determinados aplicativos que estão instalados, por exemplo, nos nossos smartphones, escutam a nossa voz com a nossa autorização, porque ninguém nunca leu o termo de uso, e captam no ambiente a nossa voz. Isso tem como, numa perícia juslaboral, se recuperar esse tipo de informação? O nosso telefone guarda esse tipo de informação sem a gente saber? Se eu preciso produzir uma prova, eu tenho como postular que seja produzida uma prova nesse sentido? A resposta é sim, há como periciar. Só adiantando que eu não vejo muito a aplicação disso no processo trabalhista, mas sim, é possível. Tá? Nessa pós-graduação que nós fizemos, a gente fez junto com o pessoal da Academia da Polícia Federal, nos mostraram situações bem detalhadas. Sim, a resposta é sim, é possível. De novo, é uma questão de pedir e saber encaixar isso dentro da tua estratégia processual. Pessoal, mais alguém? Nenhuma pergunta? Ninguém vai Só perguntar uma dúvida, comentário, assim. Marcelo, parabéns pela tua exposição. Eu estou para iniciar uma leitura sobre cadeia de custódia na prova digital, mas isso na área do processo penal. Eu não sei se tu, enquanto perito, já ouviu falar sobre cadeia de custódia e o que tu poderia dizer sobre isso, assim. Vamos lá, cadeia de custódia, princípio da árvore envenenada, né? Nós trabalhamos, por exemplo, quando a gente está falando, principalmente das perícias de áudio, da necessidade de se preservar essa cadeia de custódia, né? A nossa intenção sempre é buscar a gravação a partir do aparelho que tenha sido feito originalmente, para garantir como é que funciona hoje. Essa demanda é feita nos autos do processo, apesar de ser um processo meio eletrônico, nós estamos falando da necessidade de alguma coisa corpórea. A entrega é feita na unidade e a unidade remete para nós devolvemos.
A cadeia de custódia que a gente observa, que a gente obedece hoje, né, é feita da seguinte maneira. O áudio que é entregue, estou falando do caso do áudio ou até do caso dos documentos, né, é feita uma cópia que fica na unidade, né, em local reservado, enviado para nós por uma lote interno, apenas nós temos acesso e é devolvido. Ele não sai, nenhum documento daqui, nenhum arquivo, nenhuma mídia sai daqui de dentro. E é identificada essa cadeia de custódia. Diferente da situação que se faz quando se fala da cadeia de custódia, principalmente na área penal, porque na área penal, muitas vezes, está se falando da prova produzida da fase investigatória. E essa prova da fase investigatória, ela tem que estar devidamente custodiada, devidamente protegida, para evitar a contaminação e inserção antes de chegar no juízo. Nós estamos atuando aqui já na fase judicial. Então, a gente tinha muito esse debate lá nos cursos, na academia, porque nós já atuamos diretamente junto ao juízo. Nós não estamos na fase de investigatória, por exemplo, quando tem que identificar, os caras estão fazendo uma escuta para tentar descobrir quem é o traficante que está negociando aquilo ali para depois fazer essa associação, com uma interceptação autorizada, tudo certo, né? Não é o nosso caso. A nossa cadeia de custódia é uma cadeia simples, mas sim, ela é observada. Nós, inclusive, estamos agora, a intenção é até o final do ano, estar com isso regulamentado. Nós queremos fazer uma regulamentação já a partir dos sistemas de andamento das provas digitais aqui dentro, para poder organizar isso. Porque não interessa se eu vou estar aqui o ano que vem ou não. Interessa que quem estiver aqui obedeça os princípios de prova. E, de novo, desculpe qual é o nome da colega, Caroline, né? Porque muitas vezes já isso acontece. Semana passada ainda, eu estava depondo numa vara criminal por conta de uma perícia que fizemos de um atestado médico que tinha sido falsificado, né? E que era na relação trabalhista. Era A com B, só que usou o atestado de C. E o médico daí fez uma ação criminal pelo uso indevido do nome dele, né? Virou uma ação criminal e eu fui lá ajoelhar no milho na frente do juiz e dizer como é que nós tínhamos feito a prova, né? Mas... E daí a gente teve que demonstrar toda a cadeia de custódia e fizemos isso. Obrigada, Marcelo. Fica a ideia para conjugarmos a pesquisa com as investigações internas, compliance, e com as investigações prévias no âmbito do Ministério Público do Trabalho, ou, enfim, né, espaços onde a gente tem um diálogo e uma preparação para o processo trabalhista em si. Perfeito. Eu vi que o Diego queria fazer alguma consideração. Não, eu queria fazer uma pergunta. Pelo que eu entendi, a avaliação, pelo menos, da questão da face, da identificação, ela se dá a partir de alguns traços, né? E até mesmo pela minha realidade, eu tenho um irmão gêmeo que é um pouco parecido comigo, mas eu conheço gêmeos que são muito mais parecidos, assim, são muito, muito idênticos mesmo. Quando se faz uma perícia, por exemplo, que tem uma situação, uma circunstância de gêmeos, uma vez que tu identifica a partir de traços, isso dificulta mais a perícia, tira a credibilidade da conclusão, porque passando os olhos assim de uma forma muito rápida, quando tu fala em gêmeos, os traços também são bem parecidos, assim, em alguns casos, né? Não todos, mas... De vocês dois, bastante. Esse é um exercício que a gente tem que fazer permanentemente. Existem casos, né, de pessoas com similaridade que nem irmãos gêmeos têm, muitos têm. Tem um caso muito famoso que a gente já estudou, que é referenciado na bibliografia, que é um caso americano, que um homem foi levado à prisão e ele foi equivocadamente identificado através de reconhecimento facial nas medidas antigas. Entretanto, o reconhecimento facial, quando chega, hoje as máquinas que se utilizam para isso, a identificação de traço, se ela dá uma coincidência, né, e é levantada a dúvida, é que nem o exame de DNA, que é anunciado como 99,9, né, se há dúvida, diz, não, mas acho que não, o Diego disse que não é ele, que acha que é o irmão dele, daí se passa para o segundo ponto de identificação facial, que é dar o zoom, e daí tem uma coisa que não escapa, que é a identificação da íris. Né? A íris não tem similaridade. Se eu tenho uma imagem boa tua, e daí já aviso, se tu vais entrar numa situação de prova, tu sabe antecipadamente que tem um gêmeo, tu já avisa isso. Eu disse, olha, eu quero fazer a verificação, mas na anamnese, que é a entrevista prévia que se faz de verificação, se faz essa pergunta, né? Se a pessoa mudou, se tem alguma... a pessoa está de barba, sem barba, né? Tal situação. As mulheres, por exemplo, desculpe,
sem ser sexista, enfim, mas pessoas que fazem procedimentos estéticos, né, avançados, de modificação, inclusive, de linhas do rosto, sinais de expressão, tudo mais, pode acabar modificando na linha de tempo. Então, a anamnese, antes de fazer uma verificação facial, precisa fazer essas perguntas, saber se a pessoa teve procedimentos estéticos, né? Por exemplo, uma pergunta que se faz quando vai fazer reconhecimento de locutor é saber se a pessoa teve alguma alteração de dentição ou alguma doença de pescoço entre o período daquilo. Se, por exemplo, a pessoa usa prótese, né? Ou tinha dente faltando e colocou uma prótese, muda totalmente a sibilação. E no caso de gêmeo, vale de novo aquela perguntinha lá do começo, Diego, né? Saber o que perguntar, saber o que vai procurar. Já avisa, tem um gêmeo. Daí a pessoa já vai dar zoom e vai, além dos traços, vai olhar na íris. E daí na íris não tem como. Tá? Sobre aquela falsa alegação, sobre aquele senso comum de que não existem duas impressões digitais no mundo inteiro. Essa impressão ela não é cientificamente corroborada, tá? Só para avisar todo mundo. Porque não há verificação do mundo inteiro. Não existe um banco de dados cruzado de 7 bilhões de pessoas. Não existe. Então, não pode dizer, né, que não há. Pode-se dizer que nunca se encontrou, que até agora não se encontrou, mas não se pode dizer que não há duas digitais iguais. Em relação a íris, é a mesma coisa. Tá bem? Sensacional, Marcelo. A gente podia ficar aqui uma tarde inteira, né? Só com detalhes, casos, curiosidades. E isso só faz a gente perceber o quanto o campo da prova é importante. Eu preciso agradecer o Aldo que está aqui embaixo, que é meu chefe. Vai lá. Que me deixa fazer essas coisas durante o horário de trabalho, de fazer essas contribuições acadêmicas. Mas a gente tem uma cooperação muito profunda com o TRT da 4ª Região. Está aqui a Malha para dizer isso, né, que fez uma pesquisa de campo autorizada pela presidência do TRT. Ali o Aldo abriu a câmera, né? E temos, assim, diversas outras iniciativas de investigação de pesquisadores vinculados a este grupo, né, que contam com uma cooperação importante do TRT. O que vocês trazem para nós hoje são elementos científicos, elementos que nos dão, assim, ideias diversas. Agora, aqui nos privados, a gente já está conversando sobre títulos de artigos, né? Porque foram surgindo muitas pontas de coisas que precisam de um olhar acadêmico, né? Ou que precisam da atenção da academia, primeiro, para descobrir que de fato avançou a esse ponto, e segundo, para auxiliar, quem sabe, né? Nas acomodações jurídicas daí em diante. Eu tenho feito isso, invertendo um pouco o protocolo, não sou eu que vou dar as palavras finais do evento, então eu quero passar para o Marcelo, que acompanha este grupo, que está, inclusive, né, no nosso grupo de WhatsApp aqui, para fazer as suas palavras finais e encerrar o encontro de hoje. Marcelo, contigo. Eu fecho meu microfone e é contigo agora. Só agradecer, eu acho que quando a gente participa de um grupo, a gente se orgulha de todos os colegas. Eu quero dizer que me senti muito à vontade por estar entre pessoas que eu conheço um pouco a forma de pensar, mas me coloco aqui numa posição de servidor público, de uma pessoa que acredita no que faz, que busca sempre aprender um pouco mais. Eu tenho bastante consciência de que eu não estou nem na metade do caminho de uma situação ideal, mas conto com a ajuda de vocês. Peço que conheçam o nosso trabalho, né? Quem por acaso se deparar um dia no processo com algum laudo nosso, tiver qualquer dúvida, faça contato, colabora, né? Fico à disposição para toda e qualquer parceria de investigação científica, porque eu acho que produzir conhecimento é a nossa obrigação. O direito, eu já disse antes, ele ainda tem muito que percorrer para poder compreender o seu papel e saber utilizar as ferramentas todas que estão à disposição. Agradeço o convite, espero que logo estejamos todos juntos. A gente precisa desses abraços, desses encontros fraternos, precisamos conhecer. Quero mostrar para vocês como é que faz tinta esferográfica desaparecer, como é que a gente faz para descobrir depois que ela desaparece. Vamos fazer muita coisa juntos ainda, né? E peço que quem quiser me acompanhar lá no Insta, é Luca_Marcelo. Eu vou começar a publicar algumas coisas relativas à minha tese, aos estudos de deepfakes e alterações de vídeos. Fico à disposição, agradeço muito a professora Denise, né, a Amália, o Diego, que fez contato comigo também antes. Obrigado a todos, né?
E era isto. Tchau, pessoal. Até a próxima, então. Valeu, Marcelo.